Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 7. Nós vamos dar continuidade ao estudo de oxidação, tá? Então nós vamos ver oxirredução em alcenos. Tá na página 46, tá, de vocês. As atividades estão na página 48 e 49. Então, quero que vocês leiam, tá, essa primeira parte aqui. E eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui tá falando sobre oxidação branda, tá? Então, olha só, na oxidação branda, em presença de base, igual tá aqui, ó, OH-, o que vai acontecer? Você vai ter um alceno e, após a reação, você vai ter hidroxilas substituindo essa ligação carbono-carbono aqui. Então, o que você tinha inicialmente? Uma ligação dupla. Essa dupla deixa de existir e essa ligação que esse carbono fazia com o outro carbono agora vai ser feito com o hidroxila. Então, você vai ter uma ligação com hidroxila nesse carbono e outra nesse. Então, olha só, para você reconstituir isso aqui, é só saber que os carbonos que formam a dupla são os carbonos que estão ligados às hidroxilas. Então, se eu quiser retornar lá para saber qual que é o alceno que eu tinha inicialmente, eu tenho que simplesmente eliminar essas hidroxilas aqui e restaurar essa ligação carbono-carbono aqui, e você tem o alceno de origem, tá? Então, na oxidação branda, vai formar um diol, tá? Que é um composto que tem duas hidroxilas aqui no caso, né? Então, vamos lá. Aqui mostra o outro exemplo também, tá? Só que aqui ele te mostrou o número de oxidação, o que acontece, tá? Então, olha só, você tinha aqui o eteno, reagiu, né? Foi oxidado e recebeu essas duas hidroxilas aqui, em cada carbono, tá? Então, ele tinha número de oxidação 2- e agora o número de oxidação dele é -1, tá? Oxidação enérgica. Então, a oxidação enérgica vai formar o quê? Essa dupla aqui, essa ligação carbono-carbono vai ser rompida, tá? Esse carbono aqui vai formar um ácido, esse carbono que vocês têm aqui, tá? E esse carbono, como ele tem duas ligações carbono-carbono aqui simples, ele vai formar acetona. Se aqui tivesse, vou passar outros exemplos para vocês, tá? Mas o que vocês têm que saber? Que aquele que não tem ligação, que tem ligação aqui só com carbono, formou o ácido, ó, tá vendo? Porque aqui pode entrar o OH e pode entrar a dupla com oxigênio ainda. Agora, esse caso aqui não, porque ele tem uma outra ligação carbono-carbono aqui. Então, a oxidação dele vai para cetona. Então, aqui o que fala? Ó, o agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na altura da ligação dupla. Então, quebra aqui essa ligação dupla, não vai existir mais essa ligação carbono-carbono aqui não. Rompendo duas ligações da dupla, produzindo ácido carboxílico e ou cetona ou gás carbônico, tá? São os dois produtos possíveis aqui. Aqui produziu cetona, que como vocês podem perceber, esse carbono daqui do meio, né, que foi que rompeu a dupla aqui, ele tá ligado a outros dois carbonos. Então, forma cetona. Agora, tá vendo que esse daqui não tá ligado a nenhum outro carbono? Então, ele vai formar o gás carbônico, tá? Bastante atenção nisso. E o outro aqui vai formar o ácido carboxílico, tá? Carbono ligado ao CH3 ali. Então, vocês têm que saber que na oxidação em meio básico, que é a branda, né? Vai formar um diol. E aqui vai formar um ácido carboxílico e vai formar cetona ou gás carbônico, tá? Na questão 1, pessoal, o que você tem que saber aqui? Ele quer saber, ó, passou por oxidação em meio básico, tá? Oxidação branda, porque a outra é meio ácido. A oxidação enérgica, né? Indique o nome do alceno. Então, como que eu vou saber qual alceno que é? Eu falei para vocês obterem o alceno de origem, basta tirar esses OHs aqui e restabelecer a ligação carbono-carbono. Cada carbono aqui que tem o OH é porque ele tinha uma dupla com o carbono vizinho, né? Então, esse carbono e esse carbono formam uma dupla ligação aqui. Fez isso, é só você ver qual o nome do composto.
Lembrando que a nomenclatura da cadeia carbônica, você tem que escolher a cadeia principal, que tem que incluir a dupla ligação, e você vai começar pela extremidade que dê menor número para dupla também, tá? Para a posição da dupla. Não esqueçam disso. Aqui é a mesma coisa, né? Você, para restabelecer o que você tinha inicialmente, aqui, ligação dupla aqui. Lembrando que aqui a cadeia principal vai ser essa sim, né? Que esse carbono também entra na cadeia principal e aqui é a dupla. Para dar o nome, novamente, vocês têm que escolher a extremidade que vai dar o menor número possível para a posição da dupla ligação. Novamente, aqui você não vai ter, para ter o alceno de origem, é só você tirar as hidroxilas e restabelecer a ligação dupla que você tinha aqui inicialmente, tá? Façam isso e deem o nome. E na questão 2, tá? Aqui tá em meio básico, então vocês têm que saber que é uma oxidação branda, tá? Sendo uma oxidação branda, pessoal, o que vocês têm que lembrar? Que a dupla vai deixar de existir aqui e vai formar a ligação entre as hidroxilas, né? Vai formar um OH aqui e uma ligação com OH aqui. Feito isso, vocês vão dar nome, né? Para esse composto. Só isso, tá? Qualquer dúvida da nomenclatura pode entrar em contato. A questão 3, olha só, ele quer saber qual composto. Então aqui, ó, meio ácido, oxidação enérgica, né? É aquela que vai formar, no caso aqui formou acetona e o ácido carboxílico, né? Então lembrando que onde que está a ligação dupla aqui? Olha, você tem que pegar os carbonos que estão envolvidos nessa ligação dupla aqui com oxigênio e lembrar que a ligação está entre eles. A ligação dupla se estabelece aqui. Obviamente que não vai ter isso aqui, não vai ter isso aqui, nem isso, né? Agora, ligação carbono-carbono você não vai tirar. Ela já existia antes e ela permanece. Basta fazer uma ligação dupla entre esses dois carbonos, retirando o oxigênio, os oxigênios que tinham sido adicionados aqui pela oxidação enérgica, né? Então, só isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Feito isso, pessoal, vocês vão ver qual que é a forma molecular desse composto. E vão marcar aqui a alternativa que tem a forma molecular correta, tá? A4. Um composto X submetido à oxidação de solução de permanganato de potássio e meio ácido fornece ácido acético butanona. Então, eu vou mostrar para vocês a fórmula estrutural desses dois compostos para te ajudar a ver aqui, a encontrar qual que eu tenho aqui, né? Olha só, pessoal, essa aqui são as estruturas da questão 4 da semana 2, tá? Então, eu falei para vocês, onde que vai se estabelecer, eu tenho que restabelecer a dupla ligação que eu tinha, né? E ela é restabelecida entre os carbonos que estão fazendo dupla aqui com oxigênio. Então, ó, isso aqui não vai ter mais, nem essa dupla aqui tem mais, né? E nem essa dupla aqui com oxigênio. É só fazer uma ligação dupla aqui entre esses carbonos. E, obviamente, que você vai ter que acrescentar um hidrogênio aí em algum lugar, né? Não esqueçam disso também. Então, você vai restabelecer a ligação dupla entre esses dois carbonos aqui. Feito isso, vocês vão analisar lá qual que é o nome do composto X, tá? Então, lembrando, para restabelecer, eu faço a ligação dupla entre esses dois carbonos aqui, deixando de existir esses oxigênios que foram adicionados, e aqui eu tenho que colocar um hidrogênio, né? Para repor ali. E na 5? Na 5, assinale a opção que corresponde aos produtos da oxidação enérgica feita de permanganato de potássio. Então, olha só, meio ácido, oxidação enérgica. Então, agora eu vou ter a quebra da dupla, né? Quando tem a quebra da dupla, vai formar ou ácido carboxílico e cetona, ou ácido carboxílico e CO2, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui com 2-metil-pente-2-enos. Vamos ver essa estrutura, né? Olha só, essa é a estrutura do 2-metil-pente-2-eno, ok? Então, o que vocês têm aqui? Dupla com esse carbono e esse daqui. Lembrando que esse carbono aqui, essas ligações carbono-carbono que estão do lado esquerdo, elas permanecem. Então, a única opção que você tem para adicionar aqui é uma dupla com oxigênio. Lembrando que essa dupla aqui vai romper completamente, vai deixar de existir essa ligação carbono-carbono aqui. E esse carbono que está com hidrogênio é que pode ser convertido a ácido carboxílico, tá? Então, depois de verem essa estrutura aqui, lembrando que tem cisão aqui, rompimento dessas ligações entre carbono e carbono aqui, tá? A dupla vai
deixar de existir e a ligação entre esses dois carbonos vai deixar de existir, formando dois produtos diferentes, tá? Cetona e ácido carboxílico. Então, façam a partir dessa estrutura aqui que eu mostrei para vocês. Depois que você fizer isso, você vai vir aqui e vai marcar quais esses dois compostos. Então, lembrando, vai formar cetona e ácido carboxílico. Qual cetona e qual ácido carboxílico? Aí vai vir a partir das estruturas que tem lá, né? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Pode mandar dúvida no privado, no grupo, ou através do chat também, que você acessa pelo Conexão Escola Web ou Conexão Escola Aplicativo.